Fala pessoal, conforme eu tinha prometido, né, eu vou liberar o robô de Minins que eu uso. Eu já uso ele tem uns 6 anos. Ele é consistente, ele tem alguns drawdowns. Eu vou explicar mais ou menos aqui como é que funciona a estratégia e o pior cenário, quanto que você pode colocar de risco dependendo da mão que você quer usar, qual o retorno, e vou fazer os backtests dos anos para a gente ter uma noção de como é que é o risco dele, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu só sair da frente. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um teste completo dele aqui. Deixa eu só mostrar aqui, ó, que o robô, na verdade, ele tem esses parâmetros aqui, tá vendo? O e-mail para validar a licença, né? Um ID que você vai colocar no repetido para ele monitorar as operações. Aqui a quantidade de mini que você vai usar. Inicialmente eu vou liberar ele com limite de até 5. Aí eu vou explicar qual é o risco envolvido desses 5 contratos. E aqui uma tendência, um viés. Se por acaso você quiser mexer no viés do robô, você vai conseguir. Você pode deixar do modo automático, ele mesmo identifica, ou você pode alterar para alta forte, alta fraca, lateral, baixa fraca e baixa forte. E esse robô nada mais é que esse outro aqui, que na verdade ele tem esses parâmetros aqui, ó. Então esses aqui são na verdade os parâmetros dele, ó. Beleza? Então primeiro eu vou fazer um teste seco aqui de 2017 até hoje, né? Vamos lá. Vou iniciar ele aqui embaixo. Aí. Você pode ver que ele tenta crescer fortemente. Aqui em 2020 ele teve um pump maior aqui na época da pandemia, né? Depois ele segue, ó. Então como é que fica o teste? Eu vou explicar um pouco do teste aqui, ó. De 2017 para cá foram quase 9 anos, né? Ele fez 5 milhões e perdeu 4. Então ele ganhou aqui 900 mil, tá vendo? Os pontos que eu acho mais importantes seriam aqui o rebaixamento dele. Qual foi o maior rebaixamento? Então, no capital, ele vai tendo aqui o capital, né? Vai chegar uma hora que ele vai fazer um pico do patrimônio, aí ele perde dinheiro. Aí nessa hora que ele perde dinheiro, ele faz um drawdown, que é tipo, quanto que ele acumula de perda. Depois ele continua crescendo e, e, e passa aquele máximo que ele tinha feito. Então aquilo fica sendo um drawdown. Esse aqui ficou de 19 mil reais. Só que se eu não me engano, aqui eu tô rodando com 10 contratos. Deixa eu só dar uma olhada. Ó, 10 contratos, tá? Então, como eu estou rodando com 10 contratos, se eu tivesse um contrato, o risco seria de 2 mil reais, o que é 1.900. Só que isso aqui é mão base. Não quer dizer que ele vai operar com o contrato. Ele pode até, no máximo, dobrar essa quantidade. Então, se aqui ele tá com 10, ele pode chegar no máximo a 20. Essa é a ideia. Vamos seguir. O que acontece? Tá vendo esse aqui, ó, fator de recuperação? Ó? Esse fator de recuperação aqui está 47. O que isso quer dizer? Que do risco máximo que ele teve de 19 mil reais, ele conseguiu fazer 47 vezes esse valor. Então esse aqui é uma das coisas que eu mais olho na hora que eu vou fazer backtest, sabe? E eu vou mostrar isso aqui com detalhe para vocês, ó. E eu até tenho aqui que ele fez 65, se a gente for considerar uma média dos piores drawdown dele, sabe? Mas eu vou fazer um backtest aqui separado por ano, pra gente entender aqui como é que foi o risco dele a cada ano, né? Então eu vou colocar aqui no backtest para ele separar por ano para mim aqui, ó. Então ele vai fazer aqui 9 testes separados de 2017 até 2025. Aí eu vou rodar ele aqui. Tá, ele rodou aqui, ó, todos os anos. Então vamos entender a lógica. Aqui ele deu aquela média que eu falei, né? Eu vou passar para drawdown, né? O maior drawdown, né? Drawdown por mini, vamos lá. Tá, ele rodou aqui para mim, ó. Então o que a gente espera, né? Vamos dar uma olhada. Ó, 2017, ele teve um risco de mil reais por mini, né? Então se a gente rodar com 5, seria 5 mil o drawdown dele. E ele conseguiu acumular aqui, ó, 4,7 vezes o maior drawdown dele. Então ele fez aqui, ó, 47 mil reais, tá vendo? 10 mil reais, 47 mil. Por isso que eu tô com 10.
Aí em 2018 ele fez 900, conseguiu acumular aqui, ó, fator de recuperação 10, 4, aí aqui vai seguindo, ó. Se você olhar aqui, o drawdown dele por ano, fica em torno aqui de uns R$ 1.500, né? Sendo o pior ano aqui 2024, que foi 1.900. E esse ano de 2025, já passou aí 7 meses, né? E ele tá com um drawdown de 800 só, tá um drawdown bem baixo. E o fator de recuperação dele aqui tá em torno de quê? 7, vai, 7. Tem meses que ele fez 5, tem meses que ele fez 9, que ele fez... O melhor ano dele foi 2020, que ele fez aqui 13 vezes o valor que ele arriscou, né? Então se a gente olhar aqui, ó, ele perdeu aqui, o maior drawdown foi R$ 14.000, que foi para 10 contratos, né? E ele conseguiu fazer aqui, ó, R$ 185.000. Eu acho que o melhor cenário seria tipo 12. O que isso quer dizer? Se ele está correndo um risco de 1.500 reais por mini, se ele faz um DD de 12, um drawdown um fator de recuperação de 12 vezes, e a gente tem 12 meses no ano, quer dizer que ele fez R$ 1.500 por mês. Isso para um mini, né? Se a gente usar aquela mão aqui que eu estou usando de 10, ele teria feito aqui, se fosse 12, né? Ele teria feito aqui R$ 15.000 por mês, entendeu? Então, tipo, é bom, sacou? Se o fator de recuperação dele aqui ficasse em 12. Se ficar em 6, a cada 2 meses ele faz esse valor, entendeu? Então aqui, ó, no pior drawdown dele, vou colocar aqui 1.900, que seriam, vamos arredondar para 2.000, né? Então em R$ 2.000 que ele está correndo de risco por mini, ele fez 5 vezes isso. Quer dizer que mais ou menos a cada 2 meses ele fez R$ 2.000 para um contrato. Se a gente usar 10, que nem está aqui, o risco seria de R$ 20.000 e a cada 2 meses ele estaria fazendo R$ 20.000, R$ 10.000 por mês, né? Também não está ruim. Então esse seria o risco esperado aqui do período otimizado. O que eu quero dizer com período otimizado? Que é o período que eu usei ele aqui para poder fazer a otimização. Aqui eu estou usando aqui, ó, de 2017 a 2025. Pior cenário, 2000. Como esse é um período relativamente otimizado, eu colocaria ali na vida real para a gente separar R$ 4.000 por mini. Então a conta teria que ter 5.000 e o risco máximo seria 4.000. Isso para um contrato, naquela mão base. O que isso quer dizer? Que a gente espera que em 2 meses, mais ou menos... Quanto é que está aqui? Deixa eu olhar aqui no geral. O geral aqui ele não está dando por mês, né? Mas a gente espera que em torno de 2 meses ele faça ali o DD de R$ 2.000, né? Então se eu arriscar aqui, vamos supor que eu vou rodar ele com um contrato. Se eu for arriscar aqui R$ 2.000, eu espero que em 2 meses ele já consiga esses R$ 2.000. E em 4 meses ele consiga ali os R$ 4.000, que seria o que eu colocaria para poder parar o robô, né? Porque se eu espero o risco dele de 2.000, eu deixaria ele rodar até 4.000. Se batesse um DD maior que 4.000, eu pararia ele, a gente teria que reajustar ele, entendeu? Eu já vi cenários dele bater 3.000, mas nunca vi bater 4 nesses 6 anos, sabe? Antes que a gente reajuste ele, entendeu? Mexa nos parâmetros. Então isso seria o que eu indicaria. Então o que a gente poderia fazer? Colocaria um risco aqui, eu quero correr um risco de R$ 10.000. R$ 10.000 seria 5 contratos. Eu vou rodar com 5 para te ter uma noção. Então eu vou voltar aqui. Vamos botar com 5 para ver como é que seria. Calma aí que ele tá rodando. Ó, rodou o teste. Então, com R$ 5.000, eu vou colocar para o cenário inteiro, tá? Ó, o pior drawdown dele fica lá os 1.900, né? Então, com R$ 5.000, ó, o maior drawdown dele aqui foi 7.000. Se a gente colocasse 2 vezes 5, daria 10. Aqui deu 7, né? Aqui deu um pouco menos, na verdade. Aqui, ó, o maior drawdown dele aqui tá 1.400. Deixa eu só dar uma olhada aqui no... no acumulado tá dando 1.400, né? E aqui ele tá fazendo... Ó, o maior drawdown dele por mini aqui tá 1.400 para 5 minis, né? E ele conseguiu fazer aqui um fator de recuperação
Ah, aqui ele tá pegando só a partir de 2022, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Calma aí, deixa eu só desabilitar aqui o divide por ano. Que aqui ele tá pegando só 2022, tá vendo? Agora ele vai fazer o completo, ó. Você pode ver que ele teve essa forte alta aqui nessa época, né? Então ele rodou aqui, ó. O maior risco dele ficou o quê? 1908, que era aquele que a gente já esperava, ó, 1908. Que dá um risco de R$ 9.500 para 5 contratos. E ele conseguiu fazer 457 mil aqui, tá vendo? Com 5 contratos. Se a gente for olhar só o ano aqui só esse ano atual agora, ele fez 44 mil, tá vendo? Ele já acumulou, e para o risco do ano, ele já acumulou aqui 10 vezes o risco. Maior, né? Foi R$ 900. E ele teve um drawdown, então, de... Deixa eu só rodar esse ano pra gente dar uma olhada. Ó, esse aqui é só desse ano, ó. Então, o que seria o drawdown do ano? Ó? Seria isso aqui, ó. Ele faz uma máxima, tá vendo? Ó? Aí ele perde capital. Aí quando ele supera essa máxima, que seria aqui, esse foi o drawdown daqui, tá vendo? Ó? Então ele tem vários pequenos drawdowns aqui, ó. Se você for olhar, ó. Ó, ele acumula, faz um drawdown, aí passa esse nível, faz outro, passa esse, faz outro. Ele não vai crescer linearmente, ele sempre vai fazer isso, ele faz em escada, né? O crescimento que a gente espera é esse. Então, nesse ano, ele teve um risco aqui, ó. Como aqui tá para 5 contratos, de R$ 4.500. E ele conseguiu fazer 44, ele fez 10 vezes isso, entendeu? Então a ideia seria essa, né? Então o que eu recomendo? Quem quiser rodar ele, o ideal seria usar R$ 5.000 por mini para a gente parar ele cerrado com R$ 4.000. Então vamos supor que ele acumulou 2 vezes isso. Ele já juntou ali na sua conta R$ 8.000. Aí se ele tiver um drawdown de 4.000, sua conta sair de 8 e voltar para 4, a gente para ele. Que o ideal é que isso não aconteça, entendeu? O ideal é que a gente espera é que ele tenha um ajuste de só até R$ 2.000 por mão, por mini, né? Eu tô falando por mini aqui, gente. Ó, tanto é que se a gente rodar com 5, o drawdown esperado é 4,5, então seria um risco de 9, entendeu? Então se a gente, então o que acontece? Se ele acumular 2 vezes o DD, que seriam 9.000, a gente pararia se ele perdesse esses 9.000, entendeu? Ou poderia parar com a metade mesmo, 4.500, né? E se ele acumulasse 4 vezes isso, que seria R$ 18.000, a gente pararia com 9, entendeu? Então aqui a gente acompanharia esse acúmulo dele. O ideal aqui é a gente acumular quanto que ele está tendo de drawdown e quanto que ele está conseguindo acumular. Se eu vou colocar lá R$ 5.000 para um mini, vamos supor que eu vou rodar com um mini, eu vou botar um mini aqui para a gente ter uma noção de pé no chão aqui, vai. Aqui ele está rodando só 2025. Então, para um mini, o risco dele foi R$ 780, ainda reduz, né? E ele conseguiu já acumular 8.000, ele já fez 10 vezes esse risco. Então, se a gente tiver um drawdown de 2 vezes 780, vamos botar aqui R$ 1.500, a gente para ele, entendeu? Essa é a ideia. Então, enquanto ele estiver acumulando, a gente segue com a estratégia, entendeu? Então, é esse aqui que eu considero de risco, né? Vamos dar uma olhada aqui no... Eu vou rodar aqui com o mini para todos os anos, para a gente ter uma noção. Deixa eu só colocar aqui para otimização, né? Vamos lá. Então, na otimização de um mini aqui, o maior risco dele foi esse aqui, ó, R$ 1.600. E ele fez 6 vezes isso. O que isso quer dizer? Que a cada 2 meses ele estava fazendo R$ 1.600. Então, R$ 800 por mês, tendo um risco de 1.600. Tá bom ou tá ruim? Essa seria a estratégia, né? E já nesse ano, não, esse ano ele tá melhor. Esse ano, em 2020, ele tá um pouco melhor, né? Porque ele teve um risco menor. Opa, deixa eu dar um zoom aqui. Entendeu? Então a gente vai seguir com essa estratégia. Agora eu vou fazer um BT aqui otimizado, vou fazer um BT visual pra gente ver como é que ele opera, tá? Então eu vou colocar aqui só esse ano. E vou botar um visual aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui pra passar devagar. Pera aí.
Deixa eu botar aqui para ele printar aqui, pra ele mostrar a tela, né? Então, peraí. Foi? Foi. Vocês vão ver como é que ele funciona mais ou menos aqui, né? Então aqui ele começou o ano. Opa, peraí. Qual o maior risco que eu vejo para ele? Virada forte. Então, por exemplo, aqui se você vê, ó, teve uma virada forte. Ó, ele pegou aqui um gain, ó. E essa linha vermelha é o candle referência, que é quando ele dá o sinal de entrada. Toda vez que aparecer essa linha vermelha no gráfico, quer dizer que ele deu um sinal que ele vai poder entrar, entendeu? E ele só opera com ordem limite, ó. Então, se você olhar aqui, ó, ele entra com ordem limite e a saída dele aqui já está com ordem limite, tá vendo? Ó? Justamente para evitar aqueles slippage do RLP. Ó. Então esse aqui para mim é o pior cenário. Qual é o pior cenário? Quando ele dá uma puxada forte, ó, pro outro lado. Se o índice estiver trabalhando com correções muito fortes, acima de 500 pontos de correção, aí é o pior cenário dele, né? E como é que a gente pode falar sobre o pior cenário dele em relação a SL? Deixa eu só dar uma olhada aqui no... Deixa eu só parar aqui. Eu vou voltar aqui, peraí. Vamos falar sobre qual o pior cenário em relação a SL. Então eu vou colocar aqui 5 contratos e vou deixar ele rodar. Vamos fazer uma avaliação visual, né? Peraí. O SL dele é em torno de 500 pontos. Então se a gente for olhar aqui que o DD dele está sendo aqui R$ 4.500 com 5 contratos, quer dizer que seriam exatamente ele tomar 9 SL seguidos. Aí bateria o DD. Então o pior cenário dele é se ele tivesse 9 SL seguidos. Sem fator de recuperação, vamos supor. Sem ficar recuperando muito durante esses 9 SLs, entendeu? Então essa acumulação aqui seria o pior cenário, 9 SL seguidos. Agora vamos voltar lá para o teste, né? Deixa eu voltar para o teste visual. Você pode rodar esse teste visual aí na sua casa. Basta montar assim, ó. Coloca o robô aqui, win@n, escolhe o período e pode rodar ele nesse OHLC aqui por 1 minuto. Que é que ele só vai montar os 4 ticks por minuto. Que funciona perfeitamente para ele. Então vamos lá no teste visual, né? Ó. Então a gente estava aqui mais ou menos, né? Acho que eu vou reduzir a tela para ficar melhor de ver, peraí. Assim tá bom. Então como é que ele funciona, né? Aqui eu estou rodando com 5 contratos, ó. Se tiver muita virada do mercado, ele não é tão bom, até porque ele é um robô de tendência, né? Então quando entra uma tendência, aí ele ganha dinheiro. Ó. Você pode ver que ele deu o sinal aqui, ó, nesse candle vermelho, beleza? Fez a entrada aqui, ó, o mercado até voltou um pouco mais no pullback, e agora ele está querendo sair aqui, entendeu? E assim ele vai seguir, ó. Deixa eu dar uma acelerada. Ele tem vários tipos de gestão, então conforme ele vai fazendo a gestão dele, pode ser que ele tente largar essa posição, tá vendo? Aqui, ó, aqui ele já tinha virado para venda, ó. Ele largou aquela compra e virou para venda, tá vendo? E agora ele já voltou a vender, entendeu? Então se a gente seguir aqui, ó, deixa eu só acelerar um pouco. Ó, ele pegou esse gain, virou o dia. Calma aí, deixa eu frear. Ó, virou o dia, tentou vender, tomou um SL, pegou um gain, pegou outro gain, ele vai pegando, ó. Então ele pegou 1, 2, 3, 4. Você pode ver que ele vai aumentar também o TP dele, ó. Se você reparar, ó, o TP dele aqui estava menor e agora está um pouco maior. Isso aqui ele vai fazer automático, tá? Ó, aqui, essa linha vermelha é o TP dele, ó. Você pode ver que o TP dele ainda tá a linha vermelha. Se pegar a entrada, ele vai trocar esse TP por uma ordem limite. Ó, ele trocou, tá vendo? Ficou linha verde, ó. E agora ele quer pegar esse gain aqui, entendeu? Acompanhando aqui o painel dele vai ser um pouco diferente, mas é praticamente a mesma coisa. Aqui vai estar o ganho dele diário, que eu estou rodando com 5 contratos. O mensal. E ele vai seguir nessa estratégia. Você pode ver que aqui não deu saída, tá vendo? O que pode divergir do real para o backtest? Liquidez. Às vezes pode ser que bata no preço e no real não saia e no backtest saia. Ou pode ser o contrário, entendeu? Mas fora isso, ele vai ser muito, muito fiel ao backtest. Tanto é que se você rodar ele uma semana na sua conta e depois fizer o backtest, você vai ver que ele vai fazer praticamente as mesmas entradas. Tipo assim, 95% das entradas são iguais. É muito difícil ele errar as entradas, a não ser se ele não tiver liquidez. Aí ele pode ser que ele erre.
Mas a estratégia é essa, entendeu? Ó, vou passar pra frente um pouco aqui, pra você ver ele operando mais ou menos, ó. O pior cenário pra ele é esse, ó, quando tem virada forte, tá vendo, ó, do mercado. Fora isso, ó, que também teve uma virada, ó. Mas ele tem um fator de recuperação muito bom. Então, por mais que ele tome essa virada, ele consegue recuperar rápido o dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, aqui ele pegou 3 gains na subida, ó. Ele pegou 1, 2, 3. Aí aqui ele tomou uma reta, tá vendo? E ele segue. Se o mercado for tendencioso, ele vai muito bem, entendeu? Se você já tiver um viés, você pode tentar alterar nos parâmetros, mas isso pode ser que mexa no risco. Então, o que eu recomendo? Deixa no automático e deixa o robô operar, entendeu? Deixa ele fazer as entradas e as saídas dele, ó. Deixa eu reduzir aqui o tamanho da tela para pegar melhor aqui todo o espaço. Ó. Beleza? E aqui ele vai seguindo. Deixa eu chegar para cá. Aliás, deixa eu... Só pra aparecer o painel, né? Aí. E aqui ele vai montando a estratégia. Ele toma SL? Toma. Normal. Toda estratégia tem que ter stop. Mas o importante dele aqui é o quanto que ele vai demorar para poder recuperar esse valor, né? Então, o que eu recomendo? Quem for rodar o robô, fala, vou separar um risco aqui. Quero rodar com risco de 10 mil reais. Se você for rodar com 10 mil reais, roda com 2 minis. Para a gente ter um risco ali. E o risco do backtest vai ser de 4 mil reais. Então, desses 10 mil, vai para 6. E eu colocaria, para poder parar o robô, o dobro disso. Então, seria 8 mil reais. Vamos rodar. Se você quiser rodar com risco de 10, bota 2 e deixa rodar. O ideal é que ele faça esse DD, que ele consiga esses 8 mil reais antes de você parar o robô, entendeu? Caso dê merda, caso ele desande, entendeu? E a gente espera que isso aconteça pelo backtest aqui, né? A cada 2 meses ele vai recuperar um DD. Então, para ele fazer 2 DDs, que seria o risco para poder parar o robô, 4 meses. Então, em 4 meses ele faria esses 8 mil reais. Que daria o quê? 2 mil reais por mês. Tá ruim? Correndo risco de 10? Para parar com 8? Eu acho que não, entendeu? Só que tem que confiar na estratégia. O ideal seria não mexer no robô, deixar ele operar sozinho e ele vai fazer os testes deles, entendeu? Se você quiser fazer o teste visual que nem eu tô fazendo aqui, você pode fazer. Você vai ver como é que ele funciona. Deixa rodar na sua conta, compara com a sua conta e deixa acontecer, entendeu? Era isso que eu tinha para falar sobre o teste, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, ele tá rodando esse mês. Que mês é esse? Ó, 7 de setembro? Março. Ó, março ele já tá fazendo aqui 2 mil reais. Para 5 contratos? 5 contratos ele teria que fazer o risco. Para 5 contratos o risco é... Deixa eu ver aqui. Eu já até tô tonto aqui, calma aí. Eu tô rodando com 5. Deixa eu rodar uma com 5 aqui pra gente dar uma olhada. Ah, tá. Tô rodando com 5. 5 por ano aqui, né? Então, com 5 contratos, aqui ficou, como a mão tá menor, o risco ficou menor. O risco ficou 1.600, tá vendo? Deixa eu rodar um teste completo, sem dividir por ano aqui, pra gente ter uma noção. Ah, não, peraí, tá visual, né? Ah, não, aqui tá por ano, né? Peraí. Opa, aqui. Aqui tá só 2025, né? Tá, não, eu vou botar mais tempo pra ficar mais real, porque quanto mais tempo você tiver de backtest, melhor fica a estratégia, né? Então eu vou botar aqui, ó, acho que eu tenho até 2015, na verdade, só que eu não otimizei 2015. Então vamos voltar aqui até 2015, né? Ó, vou colocar aqui de 2015 até hoje. Se eu não me engano, o DD de 2016 é maior, quer ver, ó? Vamos botar por ano aqui primeiro, só pra gente ver isso. Ó, divide por ano. Ele tá rodando os testes aqui, tá? Aqui, ó. Ele tá demorando mais porque o painel tá aberto, aí rodou.
Peraí, 2017? Cadê 2016 e 15? Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Ah, já sei por que ele não rodou. Eu não botei aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 2015. Ó, ele vai rodar 11 anos. 10 anos e meio, né? Vamos colocar pra ele rodar agora. Deixa eu só tirar o painel aqui pra ele rodar mais rápido. Ó, ele tá rodando os testes. Terminou. Então vamos olhar. Ó, se a gente olhar aqui em 2016, período não otimizado, ó, ele bateu 2.300. Em 2015, 1.000. Mas esse meu histórico ele não tá tão bom. Você pode ver aqui, ó, que ele tá só com 2.000 operações no ano. Sendo que aqui a partir de 2020, ó, ele já faz 4.000. Ó, a partir de 2018 ele faz 3.000. Aí 2015 ele já faz 4.000. Então, tipo assim, o mercado mudou como é que ele andava, né? Então aqui também ficou um pouco maior o DD, né? Mas se a gente, mesmo que a gente usasse, vamos usar 2.000. Eu acho que 2.000 vai ser um cenário legal, sabe? Agora deixa eu rodar um teste completo aqui, sem separar por ano. Só pra gente ter uma visão aqui da estratégia, né? Você pode ver que aqui ele teve um DD maior, tá vendo? 2016, tá vendo? E 2020 ficou bem roubado, ó. Aqui tá bastante roubado, ó. Ele quase não perde, tá vendo? Mas no geral ele é bem consistente, tá vendo? Ó, se a gente for olhar aqui no geral, eu tô rodando com 5 contratos, né? Tô. Ó, no geral, ele teve um risco aqui de 11 mil reais para 5 contratos. Risco de 2.300 reais aqui, que foi aquele 2016, né? 2.300 reais aqui do maior DD que ele teve. E se a gente olhar o fator de recuperação dele aqui é 41. 41 para 10 anos, vamos só para ter uma noção aqui. 41 vezes, né? Então 41 vezes para 10 anos, ele fez uma média mais baixa aqui, 4. Só que isso é em relação ao pior cenário. Vamos colocar em relação à média dos piores DDs, né? Então ele vai pegar ali, o pior foi 1.900. O segundo pior foi 1.700. E se ele pegar, vamos fazer uma média dos piores, vamos colocar uma média ali dos 10 piores, né? Aqui ele está descartando ainda alguns, né? Mas vamos dar uma olhada. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Ó, em relação ao pior deu 41 vezes, tá vendo? Só que se a gente usar a média dos piores, então vamos supor, ele vai pegar ali os 6 piores, acho que eu até tenho esse número aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, até tenho ela aqui, quer ver, ó? Ó, ele considerou 7 piores DDs, esses 7 piores DD teve uma soma aqui, ó, de 10 mil em DDs, né? Que quer dizer o quê? Que a média ali ficou em torno de 10, entendeu? Não, soma de DD depois, aqui, ó, ele tá usando 50 na verdade. Então o que acontece? Se a gente for usar uma média e não usar só o pior cenário, uma média, ele fez 63 vezes em 10 anos, né? Que daria ali em torno do que eu falei, né? Daria em torno de 6 vezes por ano de DD acumulado. O que isso quer dizer? Que se ele está correndo um risco aqui de 11 mil, a gente espera que ele faça, a cada 2 meses ele faça esses 11 mil, entendeu? Então, com 5 contratos, ele está fazendo aqui 5 mil reais por mês. Essa seria a ideia, né? Se a gente fizesse uma divisão mais rápida, ficaria 10 vezes 12, 120 meses, mais 7 meses aí, né? 127 meses. 482 mil, que foi o que ele ganhou com 5 contratos, dividido por 127, fica em torno de 4 mil reais. Então aqui ele fez em média uns 4 mil reais por mês. Essa seria a ideia mesmo. Isso para 5 contratos, entendeu? Então eu acho que seria melhor você avaliar a quantidade de risco que você quer correr. Então se você quiser começar com... O mínimo que eu boto aqui é 5 para rodar com um contrato, com a expectativa de que ele faça 1.000 reais por mês. Então se a gente olhar aqui, é porque aqui ele vai estar com... Vamos colocar aqui só o último ano. Ó, aqui ele está ignorando o início, né? Beleza, aqui ele acumulou. Ó. Aqui você pode ver que teve vários drawdowns. Ó. Ele acumulou, perdeu, aí ele vai seguindo. Ó. Acumulou, perdeu. Tá vendo?
O ideal é que ele continue seguindo acumulando patrimônio, né? Então, nesse ano, para essa otimização, ele teve um risco aqui só de 1.000. A gente sabe que está abaixo. Que ele pode chegar a 2 e no pior cenário chegar a 4. É o que eu falo. Aliás, aqui, né? 4.500. Peraí. Tá, aqui tá por mini, né? Deixa eu botar aqui por mini. Ó, a média deu 21 vezes a média, né? Mas eu vou colocar aqui por... Só para ele me dar o valor aqui por capital, né? Por mini contrato, que eu quero que essa visão que eu quero que você tenha. Então, ó, nesse caso, o risco dele ficou de R$ 900, tá vendo? Ó? Por mini, como é que eu tô com 5, ele foi para 4.500. Mas você pode ver que ele já acumulou o quê? Quase 10 vezes esse valor, entendeu? Isso em 7 meses. Mas a gente sabe que isso aqui tá fora do pior cenário. O pior cenário seria ele acumular 2 vezes o risco. Então aqui, ó, se a gente for considerar que o risco aqui seria R$ 20.000, ele fez 2 vezes isso, entendeu? Só que não, 2 vezes não, aqui tá 5, né? Seria R$ 10.000. Então ele fez 4 vezes isso. Então a cada 2 meses ele vai acumular uma vez o DD, entendeu? Então se você quiser operar com R$ 5.000, você vai rodar com um mini. Um mini, ele vai ter a expectativa de... Vamos só simular aqui, que aí fica mais fácil a conta. De 2.000, né? Então, um mini, ele vai ter a expectativa de R$ 2.000 no passado completo, tá? Não é só esse ano. Esse ano aqui seria só R$ 780. Mas no passado completo, ele teria esse DD aí de R$ 2.000 para um mini. E aqui ele já acumulou 8.000. Então ele já fez 4 vezes isso, entendeu? Essa seria a ideia. Eu vou liberar ele. Quem quiser operar com mais de 5 minis, conversa comigo. Que aí eu vou ver certinho como é que a gente faz. Lembrando que ele vai ter esses parâmetros aqui, ó. Na verdade, vai chegar para você só isso aqui. Só para botar o e-mail, um ID único. Aqui é o lote. Lembrando, ele não opera com... Se você colocar 5 aqui, ele não vai operar com 5. Ele pode operar até com o dobro disso. Ele pode operar até com 10. Ele vai ficar operando de 5 a 10, entendeu? Então, não é pra gente considerar pontos. Ó. Se eu colocar 5 aqui, só pra você ter uma noção. Eu vou botar 5... E vou colocar aqui os últimos 3 anos, vai. Que foi quando ele teve o mau DD, foi em 2023. Então, ó, de 2021 até hoje, vai. 21 não, 22, né? Calma aí, calma aí. Ele tá demorando um pouco mais o backtest aqui, porque ele tá renderizando o painel, ó. Maior risco dele, R$ 9.500. Quanto que ele conseguiu acumular? 180 em 3 anos. Então, qual foi a expectativa dele? Quantos meses tinham, né? Vamos olhar em meses. Eu vou ter 22, né? 22, 23, 24, mais 7 meses, né? Então fica 36 mais 7, 43. Em 43 meses, ele fez 180. 4.000, é o que eu falei. Ele fez em torno de 4.000 com 5 minis. Correndo um risco de 9.000, entendeu? Tá bom, não tá? Qualquer dúvida pode me perguntar, tá? Vou parar por aqui. Pessoal, eu fiz aqui um resumo só pra gente entender o que a gente vai estar correndo de risco, qual é a expectativa aqui que a gente vai ter de mês, anual, e quando que a gente vai poder parar o robô, beleza? Eu coloquei lá que a gente pode colocar até 5 lotes, mas eu vou fazer aqui com 1, tá? Ó. O máximo de exposição de contratos vai ser até 2. Então, geralmente, o lote que está lá, ele pode operar até com o dobro daquele contrato. Entendeu? Dependendo do cenário, ele pode aumentar a mão. O capital que eu recomendo para rodar a estratégia seria R$ 5.000 por lote. Então, com um contrato, ou com um lote, né, que ele vai operar até 2 contratos, a gente vai ter que ter 5.000 na conta. O drawdown esperado, que é o risco que a gente tem para os últimos 11 anos, é de R$ 2.000 por lote, né? E o risco máximo para a gente parar a estratégia seria o dobro disso. E a expectativa mensal seria R$ 1.000 por mês, e anual seria 12, né? Mas o que acontece? Pelo que a gente viu lá, a gente espera que ele faça o DD, recupere o DD, faça um DD novo de gordura a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, ele vai acumular R$ 2.000, que é o DD esperado. E em 4 meses, ele vai acumular o DD para poder parar. Então, qual seria o melhor cenário agora?
a gente começar a rodar ele e que ele consiga acumular rápido 4 mil reais. Que seja em 4 meses. Deu os 4 meses, ele acumulou 4 mil reais, beleza. A partir daquele momento, ele está salvo do risco dele. Ele vai continuar rodando. Se por acaso, vamos supor que ele estava com 4 mil reais na conta, ele foi para 6. Aí ele perdeu os 4 mil, a gente vai parar a estratégia e ficar com os 2 mil reais que sobrou, entendeu? Ele fez 6 mil de gordura, a gente para com 4. Essa é a ideia do robô. Expectativa que vai ser de 1.000, a cada 2 meses a gente vai recuperar um DD, né? 2 mil reais. E a expectativa anual vai ser de 12. Então esse aqui seria o resumo do robô. Se você quiser rodar com 5, você tem que ter lá 25 mil na conta. O risco que a gente espera no otimizado dos últimos 11 anos seria 10 mil reais, e para poder parar o robô, 20. Então, no pior cenário, ligou agora, ele perdeu 20 mil reais, parou o robô, perdeu 20 mil reais. É o risco da estratégia. Como ele vai acumular 5 mil por mês, a gente espera que em 2 meses ele já tenha 10 mil que vai pagar o DD esperado. Isso é uma coisa excelente. E que em 4 meses ele vai pagar os 20 mil. É a mesma coisa para o lote 1, tá? O que eu posso dizer? Eu já rodo esse robô há 6 anos. Eu já vi aqui a gente esperar 2 mil, eu já vi ele chegar na vida real em 3 e pouco. Nunca vi chegar em 4. Pode ser que aconteça? Pode. Mas em 6 anos rodando em conta real, eu nunca vi bater o risco para poder parar a estratégia. Eu já parei a estratégia com susto já, porque eu já me alavanquei muito. Eu já cheguei a rodar essa estratégia com 250 contratos. E de mão base aí seria o quê? 125, né? Minha exposição máxima de 250, já rodei com isso. Então eu já vi muita oscilação de mercado. Ele é um robô consistente, mas o fator de lucro dele é baixo, é 1.2. O que isso quer dizer? Que para ele ganhar 120 mil reais, ele perde 100. Então, tipo assim, ele toma muito SL, ele vai ter SL. Mas o fator de recuperação dele é muito rápido. Ele consegue recuperar rápido o que ele perde. Então hoje ele tomou um SL, provavelmente até hoje, assim, quando ele pega uma tendência, ele já consegue recuperar esse SL mais um pouco, entendeu? Então ele tem uma recuperação rápida. Ele tem muito SL, mas ele tem muita recuperação, entendeu? Então a estratégia eu acho ela consistente, por isso que eu quis abrir ela para vocês, né? Se você quiser rodar ela, eu recomendo no mínimo 5 mil reais inicial, tá? E aí a gente vai acompanhar aí para ver como é que fica. Qualquer dúvida pode me procurar. O que eu recomendo? Se quiser fazer backtest, faça. Uma coisa que eu não expliquei, que eu vou explicar agora. Aqui nos parâmetros do robô, deixa eu dar um zoom aqui. Se você manipular isso, faça, mas tenha ciência que você está saindo do DD esperado, do risco esperado. Se você por acaso mexer, você fala, acho que hoje vai ser muito forte, você pode colocar. Eu só vou explicar o que muda aqui. Quando tiver forte alta ou forte baixa, ele não opera do outro lado. Se tiver forte alta, ele não vende no dia. E se tiver forte baixa, ele não vai comprar naquele dia. Já fraca alta e fraca baixa, ele vai confiar mais na posição. Então, por exemplo, ele fez uma compra. Se o mercado começar a ficar de lado, ele não vai fazer aquela gestão de querer sair da operação. Ele vai confiar mais na operação e vai tentar segurar mais a posição para tentar ter o lucro, entendeu? Então, o que vai mudar aqui na fraca alta e na fraca baixa é que ele vai confiar mais na estratégia. Ele vai tentar fazer menos gestão da operação e vai confiar mais na operação. Então, se você colocar aqui fraca de alta, quer dizer que ele vai achar que vai estar na tendência fraca de alta e ele vai tentar alfaçar menos a operação, entendeu? E lateral não, lateral ele fica neutro. Então ele vai poder fazer a gestão dele normalmente, ele vai poder sair da operação normalmente, tá? Eu recomendo deixar no automático, tá? Deixa no automático e vamos confiar na estratégia, beleza? Pessoal, mais um detalhe aqui. Marca essa aula aqui como assistida aqui na nossa plataforma. Vai ter a opção aqui de você marcar essa aula como assistida, só para ter ciência que você sabe dos riscos da operação. Porque eu não sei quantos contratos você vai rodar. Você pode rodar até com 5, eu não sei quantos. Eu não sei como é que está o saldo da sua conta. Eu não sei se você vai manipular o robô. O que isso quer dizer? Você vai vir aqui, ó, vai mexer aqui no automático. Você pode interferir fechando na mão as operações que ele está fazendo. Você pode não ligar um dia. Isso tudo vai influenciar no DD esperado do robô. O robô ele vai ter o DD dele, né? A estratégia tem o DD esperado. Mas esse DD esperado é ele funcionando direitinho, sem interferência. Se você ficar, às vezes, mexendo no lote, hoje eu vou operar com um contrato, amanhã com 5. Isso mexe completamente com o DD dele esperado, que é o drawdown dele esperado.
Então, por favor, marca aqui que você assistiu a aula, só para ter ciência mesmo que você está sabendo do risco. O que eu recomendo? Não mexa no robô, não mexa na estratégia. Pode ser que você dê sorte, um dia que eu vou fechar aqui, já ganhou, sei lá, já ganhou R$ 1.000 aqui na minha conta, vou fechar hoje. Aí beleza, você deu sorte, ele ia perder dinheiro, mas pode ser que pode ser às vezes que você fecha e ele na verdade ia ganhar dinheiro. Às vezes ele ia começar uma tendência que você achou que não ia acontecer, ele pega lá 2 DD nessa tendência, entendeu? Então o ideal é não mexer na estratégia. No longo dos 6 anos que eu rodo esse robô, uma coisa que eu aprendi é literalmente não mexer, porque toda vez não, mas 90% das vezes que eu mexo, eu mais atrapalho do que ajudo o robô, entendeu? Então essa é a minha recomendação, não mexa, se puder, às vezes nem olha, deixa no automático lá, só olha de noite como é que foi o resultado. Eu já rodo ele há 6 anos, é muito difícil ele dar algum bug ou ficar comprado, porque toda vez que ele entra, ele bota o SL. Então na pior das hipóteses, ele vai sair no SL e não vai entrar mais, entendeu? Então é uma estratégia confiável. Qualquer coisa, pode vir atrás de mim. O que eu recomendo? Faz backtest, vê se de fato o backtest é o que está acontecendo na sua conta, se está acontecendo mesmo trades. Isso vai validar o DD esperado, que é o drawdown esperado, o nosso risco esperado. Se ficar muito divergente, fala comigo que a gente vai dar uma olhada o que pode estar acontecendo. Mas pelo que eu olho, 90% das operações são iguais a do backtest. Se você tiver muita divergência, pode falar comigo, que a gente vai dar uma analisada, beleza? Qualquer coisa, pode me procurar que eu estou aberto aí. Qualquer dúvida, beleza? Valeu, obrigado.